Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Educação, o podcast Escola em Voz. Hoje será um tema polêmico, se não será um tema polêmico, não sei, vamos ver. Quem dirá isso para nós é o meu comparsa, meu amigo, meu companheiro, Anderson Gross. Sempre um prazer estar contigo aqui, muito obrigado, antes de mais nada, por estar comigo, por comprar minhas ideias, por me aturar e por ser esse cara parceiro que você é. Obrigado. Obrigado você, Rony Bache, meu incentivador aqui ao podcast. Estamos novamente em mais um episódio que traz a questão da conscientização da relação família e escola. Mas temos que lembrar que você ajuda o Escola em Voz a se manter sempre ativo, crescendo. Olha só que maravilha, o número de membros, Rony, não para de crescer. As pessoas estão curtindo e gostando demais do canal. Um grande abraço a todos os que estão conosco, os que estão chegando agora, nossos parceiros, patrocinadores, amigos, tantas pessoas que estão apoiando essa iniciativa que é inédita no sul do Brasil, o primeiro canal de educação voltado para o universo das escolas e agora também falando aí de faculdades, universidades, né? A gente tá expandindo aí. É verdade, essa expansão agora não para, o céu é o limite. E para você que quer nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos aí nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple e do Spotify, e o nosso canal principal no YouTube, né, onde você pode ver as nossas latas maravilhosas aí brilhando para os assuntos mais polêmicos, mas também mais atuais, inovadores, que trazem a educação no nosso país. Anderson, essa expansão ela é graças também aos nossos parceiros, principalmente do Top Master Studios, né? Sim, temos ótimos O parceiros. nosso Johnny fazendo hora extra hoje. O Johnny. hoje o lanche foi. Valeu. Hoje o lanche. Valeu o almoço. Mas é isso aí, o Top Master está conosco, foi a nossa primeira grande parceira que acreditou no projeto desde o princípio. Outros parceiros vieram ingressando, né? Ou melhor, engrossando esse grupo de apoiadores. Hoje nós estamos aí também com a parceria com a Elos, né? Então, do Josué, um grande abraço por ter acreditado desde o princípio. Também o pessoal da Joy Brinquedos, na pessoa do seu Valdemiro, né? Grande Valdemiro. Muito querido. Também nossos parceiros lá da Travelmate, né? Intercâmbio, que vieram e também compraram a ideia da parceria do projeto. E aí, outros parceiros. E para você, escola, que quer levar aí também um parceiro maravilhoso que está aqui na minha frente, faz uma espetacular Jornada das Profissões, que é um evento maravilhoso. Vale a pena, se você não conhece, conhecer um pouco mais sobre esse projeto e levar para sua escola, porque são informações essenciais e necessárias para os alunos de ensino médio, principalmente. Sabia que a nossa Jornada das Profissões ela é a única feira itinerante das profissões do sul do Brasil? Está no 12º ano de edição e nem mesmo na pandemia nós paramos. Foi no formato online, de forma remota, claro, mas nós, desde o princípio, nós nunca deixamos de realizar um ano de edição da Jornada das Profissões. 12º ano. 12º ano de edição, ininterruptos. Uau! Muito Temos bom. que levantar números aí, porque olha a quantidade de alunos que passaram pela jornada nesses anos, né? Sim. Professores, profissionais, instituições, Muita panfletos distribuídos, copinhos, copos. Muita coisa, cara. Muito, meu Deus. Muito bem, Rony, nós estamos entrando num episódio que faz uma espécie de reflexão alusiva ao dia 24 de abril, quando é relembrado, né, a relação família-escola, porque é o Dia Nacional da Família na Escola. Da família na escola, né? Então a gente sabe que isso traz... Essas datas, muitas vezes, elas trazem a ideia de uma reflexão ou de não deixar cair no esquecimento um determinado momento histórico, né? Nesse caso, a reflexão mesmo, a importância da família na escola. Mas o tema, ele traz a seguinte discussão, né? Por que essa relação família e escola está cada vez mais difícil? Por que ela é cada vez mais conturbada? Por que ela é cada vez mais complicada, né?
O que está acontecendo com essa relação família-escola? Você tem algum palpite? Você tem alguma ideia? Tuas reflexões também sobre esse assunto? Vivemos a era da informação instantânea e acredito que a informação instantânea ela tem as suas benéfices, as coisas boas que vêm para nós, que é o acesso à informação principalmente, mas também traz outras situações com relação à questão comportamental, a questão de relações sociais, a facilidade do uso de telas que você tem hoje, de tecnologias que vêm trazendo essa informação instantânea. E com esse advento e essa magia dessa tecnologia, óbvio que você tem um encantamento muito maior por conta disso, e muitas das vezes esse encantamento tem um preço alto a ser pago, que é a questão socioemocional, é a questão relacional, é a questão de entendimento de se viver em sociedade, de se viver em comunidade, é a questão do entendimento da empatia, de respeitar o próximo, tudo isso acaba envolvido nisso. Porque o uso das telas, não genericamente, mas ele te leva a um certo isolamento, ele te leva a um certo, condição de você ficar mais afastado, mais à parte. E os feeds que apontam para ti nas tuas telas, eles sempre irão confirmar todas as questões que te envolvem isso, né? Você vai ter assuntos relacionados ao algoritmo que tu pesquisa. Então, aquilo que você tem como a benéfice de ter a instantaneidade da informação e poder construir algo positivo, algo inovador, algo criativo com isso, ela também tem um preço a se pagar, que é a questão socioemocional, que para mim é o ponto mais forte. Aí você traz isso no sentido de que eh, esse isolamento, né? Quando você usou uma palavra ali que eu já vou contextualizar aqui, mas você falou da questão do senso de comunidade. Ah, as famílias, né? Hoje a nossa sociedade está perdendo essa ideia de senso de comunidade, de que a escola é uma instituição da comunidade, de que ela é nossa, ela é parte de nós, nesse sentido, assim, não de uma propriedade de posse, mas de uma relação de É, que, mesmo sendo a escola particular, mas ela é uma instituição nossa, está conosco, né? Está. eu até iria para um viés de ensino público aí, até para poder exemplificar mais claramente, né? No ensino público, nós vivenciamos isso muitos anos, na época que trabalhávamos na universidade. No ensino público, a gente vê que a escola, quando ela é bem montada, quando ela tem uma equipe gestora envolvida, quando é uma escola que é limpa, tá pintadinha, manutenção em dia, normalmente, quando tem essa escola que você percebe isso, é porque as famílias estão envolvidas. Através do ciclo de pais lá, do Associação de associação de pais. pais, você tem a família envolvida na escola. E a gente tem vários exemplos disso, de mutirões, né, feitos em escolas, que os pais vão para a escola para pintar a escola, para limpar, para deixar organizada, para fazer Uma festa uma festa junina. junina, um carreteiro lá de Sim. almoço, para arrecadar fundos para manter a escola. Esse senso de comunidade ele parte muito da participação dos pais na escola. No ensino público, talvez o pai se sinta mais à vontade para fazer isso, ele se sinta parte disso, porque ele parte do pressuposto que é pagador de impostos, o ensino está sendo ofertado gratuitamente pelo governo. No ensino privado, eu não sei se tem esse mesmo sentimento, Eu, porque eu, você está contratando Tanto uma serviço. prestação de serviço, certo? Óbvio que a escola tem uma preocupação de estar engajando, e tem que ter, né? Se não tem, tem que ter. Uma preocupação de engajar a família na escola para poder fazer um trabalho pedagógico em conjunto. Mas eu não sei se esse fato de estar pagando a escola é o suficiente para que o pai entenda que ele tem que fazer parte da escola. Eu acho que não é suficiente, porque a ideia da compra do serviço, a questão comercial, essa troca, Acaba sendo uma transferência de responsabilidade, né? transferência de responsabilidade. Quando você fala lá do ensino público que você encontra algumas situações assim, eu me lembro muito de escolas de São Pedro de Alcântara, Águas Mornas, Santo Santo Amaro, Amaro, uhum, que eu encontrei situações, Antônio Carlos, Antônio tá? Carlos, Que encontrei situações assim, escolas que estavam num brinco, tá? maravilhosas. Com refeições sendo servido para os alunos assim, como se fosse realmente, olha, comidinha feita em casa,
mobiliário sem depreciação. Pessoas sorrindo. Exatamente. Né? Assim, uma identidade de que aquilo é nosso. Isso sim. Agora, no ensino privado, eu vejo assim que a família muitas vezes traz essa identidade. Eu estou comprando serviço, estou pagando e você tem que me servir e acabou. Né? Então, claro, salvo uma ou outra situação de escolas que às vezes estão numa comunidade menor, escolas menores, ou talvez até uma escola grande, centenária, como o Colégio Catarinense, por exemplo, e Com outros movimentos de ex-alunos, né? de ex-alunos, né, essa situação toda, você pode encontrar situações assim. Mas hoje, acho que a relação no ensino privado, por parte das famílias, está muito mais na questão da contratação mesmo, do ponto de vista de consumo. Estou consumindo o serviço, eu quero o melhor serviço e pronto. E se não me oferecer o melhor serviço, eu vou sentar o pau, ok. Tudo bem que a gente paga um certo valor e a gente, claro que merece ter o melhor serviço possível. Mas não dentro de um discurso apenas com esse viés, sabe? E isso me preocupa um pouco, porque a escola particular, ok, ela tem que cobrar pelo serviço, ela vive disso, mas a relação deveria ser construída em cima de uma outra ideia, que é uma instituição de ensino, e que ela tem uma relação com a minha família, com os meus filhos, que é diferente de eu estar, por exemplo, contratando um outro serviço econômico, outro serviço comercial que tem uma outra relação, né? Então, é diferente, né? Então, este olhar de estar mais próximo, de estar junto, de poder ser atendido por aproximação, de conversas e tudo mais, ele tem que existir, né? Tanto de uma parte como da outra. A gente vê esforços, acontecendo nesse sentido. Tem muitos pais que se envolvem efetivamente, né? Tem muitos pais que realmente vivem a escola. Mas tem pais, por exemplo, que se receber uma ligação 7 horas da manhã porque o filho não chegou ainda na escola e está atrasado, ele solta os cachorros porque você que tá ligando para mim, né? E uma coisa básica, a escola demonstrando a preocupação e querendo que o filho esteja na melhor situação, se for uma questão de saúde, Ou ou até se de acontecer um deslocamento, né? deslocamento e acontecer algum problema e comunicando a família. Olha, não chegou ainda. E tem muitos pais que não admitem que o telefone dele toque, que ele tenha que atender uma ligação da escola para dizer onde é que o filho dele está ou para saber a respeito do filho dele. A escola tem muito que se virar nos 30, né? A verdade é essa. Então, desenvolve atividades, eventos, programas para que possa trazer essa família para a escola de alguma forma. A gente vê isso acontecer na escola, né? A grande maioria dos eventos das escolas, eles têm esse mote de trazer essa questão de aproximação familiar. Agora, isso certamente teria que atravessar essa barreira de eventos, né? Porque o comprometimento dos pais com relação à escola, nesse sentido, ele também vai para a questão pedagógica, vai também no entendimento da conduta de sala de aula, nos deveres do aluno, quando ele tem a responsabilidade de se comprometer em uma sala de aula para que aquela aula flua de uma forma tranquila, homogênea, de uma certa forma até descontraída, assim como a responsabilidade do aluno com seus afazeres e seus deveres diários, né? Então, esse jogo de entrega, né, às vezes funciona por quando há integração, mas muitas vezes não funciona por conta das responsabilidades que um acaba jogando para o outro. Eu vejo que assim, conversando com uma diretora essa semana, ela falando do esgotamento e das dificuldades que tem sido o relacionamento com algumas famílias, né? Existem famílias que realmente fazem, eh, assim, assim, quase que um show, né? Um verdadeiro show em cima de situações extremamente simples, tornando uma situação que pode ser mediada ou gerenciada de forma muito mais adequada e de forma rápida, ágil, simples, faz com que aquilo realmente fosse assim uma crise do ponto de vista humanitário, né? Da maneira como a escola teve que chamar a atenção daquele menino, daquela menina. E muitas das ocasiões a diretora me dizendo assim, Anderson, os pais chegaram aqui que você não faz ideia o que nós ouvimos. E aí quando a gente foi tratar o assunto com os pais e trazer todos os fatos, e aí quando a gente foi apresentando e clareando
frente ao aluno ou à aluna ou à situação, o aluno dizer, não, pai, realmente foi desse jeito. E desmascarar os pais na nossa frente, depois de um escândalo absurdo, e os pais tendo pedido desculpa. E o filho dizendo que tinha mentido. Então, assim, O aluno sempre tem 3 versões, né? A versão para a escola, a versão para o pai e a verdade. e a verdade, boa. E essa é a questão. Eu vejo assim que algumas famílias estão extremamente perdidas nessa relação, de não conseguirem entender o seguinte, só um pouquinho. Primeiro, né, todo evento, todo assunto, ele tem vários lados de observação. Então tem várias verdades sobre aquele mesmo conflito. Antes de eu tomar posição, antes de eu invadir a escola de maneira grosseira, estúpida, desrespeitosa, antes de fazer um verdadeiro alarde, né, nas redes sociais ou no grupo de WhatsApp lá dos pais, e muitas vezes de maneira covarde, porque tem muita gente covarde naqueles grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Então, antes de fazer toda aquela confusão, deixa eu me inteirar melhor, deixa eu tentar. Vamos ouvir a outra versão, vamos ouvir a escola, vamos ver a outra família, se for uma questão de conflito contra o aluno. E aí, a partir disso, ver quais são as minhas interpretações, a maneira como eu vou conduzir isso em casa, o que eu exijo das outras partes e como que eu também vou ser exigido pelas outras partes se a gente chegar a um senso comum, porque afinal de contas aquela criança ou aquele adolescente precisa também aprender com aquele evento. Mas não, os pais chegam atropelando, os pais chegam fazendo uma confusão maior do que o próprio evento em si é. E aí a escola no meio disso, a direção, a coordenação, ou o professor que está envolvido, ou seja o que for, cara, aquilo causa um estresse tão grande, causa uma pressão tão grande que esgota. As pessoas perdem a alegria de trabalhar e depois os pais têm que ainda dizer, desculpa. E esquece tudo que fez, tudo que falou, tudo que publicou, tudo que escreveu, todos os áudios mandados e envolvendo outros pais que não estavam nem por dentro do assunto. E eles dizem, desculpa, não, etc e tal. Como se fosse simples. É. Como se uma palavra, a desculpa, a pedido de desculpa, pedido de perdão, fosse remover toda a dor causada por um desequilíbrio que aquela mãe, que aquele pai, eles causaram. Então a pergunta é por que as famílias, e aqui quando eu digo família eu falo os adultos das famílias, antes de irem à frente com a situação, não procuram pelo menos apurar os fatos. Dá a chance da escola se explicar, da outra família se explicar. E aí tomar as questões. E para concluir a minha parte, eu digo uma outra coisa. A minha Sofia já disse aqui outra vez que ela é espoleta. E, cara, daqui a pouco já tá na hora da escola nos avisar que a Sofia tá com um ovo aqui na testa. Ou com arranhão que ela chegou agora. Chegou a ser um tampão do joelho. E a colega conseguiu derrubar a árvore da escola, inclusive. Olha só. Tá? Agora, semana passada, foi até removida de ambulância da escola. Então, imagina. Mas conseguiu... acho que era uma árvore de pequeno porte, porque ela disse que a colega conseguiu derrubar a árvore. Foi uma confusão danada. Então, esse é o perfil da minha Sofia lá, dos 10 anos de idade com as coleguinhas. Cara, quando a gente recebe a ligação, a Sofia chega em casa com alguma escoriação e coisa do tipo, tu acha que eu vou chegar e vou meter os 2 pés na diretora, na coordenadora, na professora dela, ou enfim, na escola? Eu conheço minha filha, cara. Eu sei como ela é, eu sei como ela funciona. É que tu tens o perfil de pai que trabalha junto com a escola e chancela e empodera a escola para as atitudes que ela tem. Claro, se a escola foi negligente, eu vou cobrar. Lógico. Né? Se a com escola certeza. faltou com alguma questão, eu vou cobrar. Mas o que eu não vou dizer é o seguinte: meu Deus do céu, a árvore caiu em cima nem foi da minha filha, foi da colega. A árvore caiu em cima. Não! Ela conseguiu, não sei como, fazer aquilo, né? E aí que a gente precisa entender todo o contexto antes de sair tomando medidas, inflamar o grupo do WhatsApp. Cara, isso aqui é um veneno. O grupo de WhatsApp dos pais, e eu nem tô, é minha esposa que acompanha, porque eu não consigo, porque eu ia passar o dia mandando algumas criaturas ter noção e consciência do que escrevem, do que publicam. Isso aqui é uma covardia. Deixa eu te falar uma coisa de grupo de WhatsApp. A gente tem os grupos de WhatsApp oficiais da escola com os pais. Não. Certo? Os pais criam grupos paralelos. Sim. E é nesses grupos onde tá o terrorismo. O negócio acontece. Não, é onde tá o terrorismo. E muita covardia também.
porque aí, né, quem tá ali para se defender ou para poder justificar ou para poder acalmar os ânimos e vamos ser racionais, né? Vamos pensar no todo em vez de uma parte. É complicado, Anderson, porque é uma situação que cada vez acontece mais nas escolas, os pais empoderarem os filhos ou, né, ampliarem algo que acontece de uma forma que ele não olha os argumentos e não olha o todo que está acontecendo. E isso é cada vez mais comum, né? Eu tive um caso, há uns 2 anos atrás, de uma menina que chegou sem uma lancheira em casa. E aí o pai foi na escola. E quando ele chegou na escola, eu estava num atendimento. E ele interrompeu o meu atendimento numa voz de autoridade, que ele gostaria de que desse prioridade à lancheira da filha dele, Olha que que tinham absurdo. roubado a lancheira da filha dele. Então ele já chegou com todo o assunto resolvido. Que tinham roubado, que ele queria ver as câmeras, Olha porque só. ela foi sem lancheira para casa e ela não. Enfim, fez um auê, né? Assim, eu, eu fui duro com o pai também, ele foi duro comigo, mas eu ia atrás e eu me comprometi a resolver a situação dele, né? Ele foi para casa. Aí deu umas 2 horas, sei lá, não sei, acho que foi no mesmo dia. Liga a administração de um shopping próximo à escola. Fala, olha, tem uma lancheira aqui, que eu acho que esqueceram, a gente olhou nas câmeras aqui do shopping, essa lancheira estava aqui no banco, a gente recolheu. A gente pode mandar para vocês, porque é de uma aluna de vocês, a gente viu na câmera e a aluna estava com uniforme. Eu falei, não, deixa aí. Eu vou pedir pro pai pegar aí. Fica tranquila. Então, assim, sabe? A cabeça quente, eu sei que tem toda uma questão, às vezes o pai realmente não tá num dia bom, às vezes é o trânsito que tá pegando, às vezes ele tá passando por alguma situação, tudo isso a gente tem que ser empático. Mas nada disso justifica uma falta de respeito. Não, Nada disso, não justifica estupidez, não n- justifica grosseria. nada. E vou te dizer mais, eu acho que a gente pode sim começar a até mexer um pouquinho nesse entendimento, sabe? Porque assim, eu tenho meus dias ruins, tu não tem? Eu tenho. Todos temos, né? Então, mas nós não poderíamos aceitar e não poderíamos permitir que nem você comigo, nem eu contigo transformasse um dia do outro ruim porque o outro tá com um dia ruim. É. Tá certo? Eu acho que a gente pode começar a dizer isso. Não, eu entendo que você não tá num dia legal, mas só um pouquinho. A grosseria, a tua estupidez não é aceitável porque eu não tenho culpa nisso. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma subida nesse tom também, mas pela seguinte razão. Porque senão a gente vai começar a sempre aliviar a grosseria do outro. Entende? O atraso do outro. É igual quando a gente vai começar uma palestra. Ah, Anderson, vamos atrasar. A gente vai dar como é que se diz? Quando começa atrasado? É um. Procrastina, não? Não. Quando começa atrasado, Só vamos dar não é um desconto. Meu Deus do céu, fugiu a palavra agora. um acréscimo? Não Eu é o não sei. crédito. Não, mas a gente vai, enfim, vai dar um tempinho pra quem tá atrasado. Não! Quem tá atrasado, tá atrasado. O horário Sim. pensado em começar o evento foi tal hora, Vamos postergar o início. né? E não vamos não, porque aqueles que se fizeram presentes no horário Precisam merecem ser ser respeitados. respeitados. Agora, quem chegou atrasado vai entrar atrasado no evento e vai pegar o evento a partir do momento em que a gente já está no transcorrer É. do conteúdo. É simples assim. Ou, no próximo momento, a gente muda o horário. Só tem uma coisa, tá? Nós não podemos começar a mudar as coisas para aliviar quem não se ajusta ao que está combinado. E o combinado é combinado. Se a gente combinou, tá combinado. Depois disso, não, tudo bem, um imprevisto, uma situação ou outra, a gente pode ser maleável, eu acho que tá tudo certo. Agora, o que não pode é você, por exemplo, falar absurdos nas redes sociais, sobretudo no grupo de WhatsApp dos pais, sobre determinado profissional da escola, ou sobre outro aluno, ou sobre outra família, e achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, porque não está. Não. Além de ser uma covardia você usar um meio de comunicação para agredir outra pessoa e não fazer isso na frente dela ou dar a ela o direito de resposta,
É uma covardice esconder atrás dessa estrutura de grupo, que tem muita gente que acha que o grupo de WhatsApp é um grupo de apoio, e não é. Porque muitos pais são tão ingênuos, porque os próprios pais que estão ali no grupo, muitas vezes vão lá para a escola e trazem a informação. E entregam, olha, tá fulano falando tal coisa. É. Entende? Então, eles entendem o grupo de WhatsApp como um grupo de proteção, como quase como uma tribo à parte, que não está sujeita a responder até juridicamente enfim, pelos comportamentos ali, e acha que ela está protegida por aquele grupo, porque não está. Não. Tem muito de os pais usarem os nomes de outros pais para fazer valer a argumentação dele. Eles sem Usam terceiros, usam os terceiros. pais falaram, tem pai Não, falando. os pais todos estão falando, ou as mães todas estão comentando isso, ou não, as mães querem isso, as mães, quando vem, parece que vem em nome sempre do grupo. Mas então venham todos conversar. Aí aparece um, quando vem, ou dois. Só para finalizar a história, conversamos, eu e o pai depois, e hoje somos Grandes amigos. grandes amigos. E ele reconhece Reconhece. a grosseria e a estupidez. Reconhece. E tudo certo, está tudo bem. Não, que bom que eu acho que toda solução tem que ir para esse caminho. É. Eu assim, ó, se Rony, na minha vida eu não tive assim grandes embates, tá? Não tive grandes problemas de relações sociais ou de trabalho, né? Aquela ideia de ter o combatente, o inimigo, né? Vamos dizer dessa forma. Mas os poucos desafetos que eu tive, eu sempre tive a elegância de dar a oportunidade de a gente tentar sair daquilo de uma forma melhor, tá? Eu não tenho dificuldade de perdoar, não tenho dificuldade de esquecer, eu tenho dificuldade com deslealdade. Já comentei isso no nosso primeiro episódio. Isso pra mim é difícil de conviver depois, quando você realmente é desleal e me trai. A traição pra mim é difícil, é complicada, assim. Mas tudo bem, situações de desafetos, coisas que a gente não combina, coisas que a gente não se entende. Eu acho normal que a gente procure formas de poder conviver a partir da clareza de que temos um ponto em comum que vamos ter que dar jeito de conviver com ele, ok? Ok. Mas isso é legal, quando você é, é, consegue transformar isso no que você fez com esse pai, de hoje serem bons amigos, né? Isso é a coisa mais linda, entende? E a escola tem esse poder. Tem. A escola tem esse poder. Quantas reuniões você não participou? Cara, quantas coordenações de colégios? Eu encho as duas mãos para falar de colégios que eu sei que você trabalhou. De conseguir pegar uma situação que parecia impossível de ser revertida e conseguir levar as pessoas na mesa, naquela sala, a uma reflexão e sair todo mundo em paz. A escola tem esse poder, Tem. mas precisa. Uma das grandes ferramentas que a escola tem para poder fazer isso é a escola de paz. Uhum. A escola de paz pode ser um excelente canal para se fazer isso, né? Porque tem muitos pais, Anderson, e isso é uma grande realidade, que sofrem sozinhos. Às vezes, o pai externar uma condição de irritabilidade ou de não argumentação em favor de algo que é fútil ou que poderia ser resolvido de outra forma, ela esconde um certo medo e temor, talvez até alguma frustração, de não saber lidar com diversas situações do filho em casa. Então, o pai, ele tem uma situação comum que ele não sabe que é comum a outros pais, né? Por exemplo, um aluno que está no ensino médio e ele ainda não tem a mínima ideia do que ele quer fazer no ensino superior, por exemplo, com relação à orientação profissional, ou de que não quer estudar, que é preguiçoso em casa, ou que faz uma dissídia, está sempre no quarto trancado, né? Não quer conviver com a família, enfim, diversas situações. E às vezes o pai fica com aquilo sofrendo sozinho. E a escola de pais, ela é um bom ambiente de desopilar isso, proporcionado pela escola, onde os pais vão conversar sobre isso, os pais vão trocar uma ideia, os pais vão expor essas angústias e eles acabam descobrindo que essas angústias são comuns.
que ele vai encontrar um pai que tem a mesma angústia que ele, que ele vai encontrar uma mãe que tem a mesma angústia que ela, e aquilo alivia, aquilo traz paz, aquilo ali traz uma força motivadora para poder ser mais assertivo e conduzir da melhor forma. Então, no final das contas, a escola pode buscar essas ferramentas de aproximação da família e pode ajudar essas famílias no seu contexto familiar. A escola não vai ensinar tudo, mas a escola pode proporcionar os ambientes para que você tenha informação, para que você compartilhe as suas angústias e que tu possa sair dali mais aliviado, melhor e talvez até com um bom direcionamento. Eu acredito que a escola de paz é uma ótima solução, sim, uma ótima ferramenta. Você falou sobre a questão da escola ter os dados, né, ter as informações e tudo. Eu acho que esse é um outro aspecto fundamental. Quando acontecem incidentes entre professores, entre alunos, entre famílias dentro da comunidade escolar, seja em alguma situação escolar ou fora da escola, mas que acaba envolvendo a escola, eh, a escola que tem mais apurado ou com maior registro desses acontecimentos, com os apontamentos bem fidedignos mesmo, com data, a hora, os falantes, o que falaram, os registros bem tratados, essa escola consegue ter uma melhor gestão do conflito e consegue dar uma melhor saída, um melhor direcionamento para os seus próprios professores, desculpa, os professores ou os alunos ou os pais, do que a escola, por exemplo, que não tem isso. Então, acho que essa dica também para as escolas é fundamental. Olha o que eu vi essa semana visitando uma escola. O Ela próprio registro vai te amparar regimentalmente para tomar medidas até mais duras se forem necessários. e Se até for necessário. até com base jurídica, tá? Até com base jurídica, porque é o seguinte, estive numa escola que eu fiquei impressionado. Eles têm é um eu não vou lembrar do nome, porque é um nome derivado, aliás, um nome composto, mas é alguma coisa do cuidado, tá? Não sei se é gestão do cuidado, o comitê do cuidado. Olha o que eu aprendi, cara, e eu já tô há 25 anos de escola, em cursinho, faculdade, coisa. Eu aprendi um troço essa semana que eu não conhecia. O que que é o comitê do cuidado? Situações em certo nível de gravidade que ocorre dentro do ambiente escolar, envolvendo os mais diversos assuntos, desde funcionários, professores, alunos e famílias, que às vezes vem coisa de casa, né? Sim. Abusos e que são anunciados e apresentados na escola, né? Um coleguinha que ouviu, que Uhum. descobriu, contou para a coordenadora, ou o menino ou a menina que contou, enfim. E a escola passa a ser o primeiro É. canal Isso é comum acontecer. isso. E aí o comitê do cuidado dessa escola faz o seguinte: são profissionais preparados que formam um comitê que vão levantar os dados, os fatos e ouvir todas as partes envolvidas e que vão criar um instrumento a partir daquilo, inclusive com assessoria jurídica profissional, certo? Para poder dar o devido cuidado, por isso é o nome, Comitê do Cuidado, aquela informação para que haja uma solução saudável, responsável, justa, leal, equilibrada E para com o entendimento das partes, né? e com o entendimento das partes. Então, assim, são pessoas preparadas, é um comitê com várias interdisciplinar, com várias habilitações. Claro que é uma escola de grande porte, né, que tem isso. Mas aí o coordenador disse: se nós não tivéssemos isso, nós estávamos em apuros, porque o que nós lidamos aqui nessa escola, as situações que chegam para nós, ou as que são criadas dentro dos nossos espaços escolares, e se nós não tivéssemos esse comitê, nós teríamos grandes problemas, até porque a escola tem uma grande visibilidade dentro da região onde ela está inserida. Então, é uma escola muito bem preparada, muito bem regida, muito bem assessorada, ela consegue dar uma melhor resposta às situações do cotidiano. E ela consegue se resguardar de todos os lados. Sim. Juridicamente, com isenção, né? Sim. Utilizando um senso de justiça para resolver as situações, com boa argumentação, você tem um comitê cuidando do negócio. É sensacional a ideia. Não, eu amei. Eu te juro que eu não imaginava, nem tinha ideia que existisse alguma coisa nesse sentido. Para mim, havia as questões dos regimentos que as escolas tinham que seguir, estavam nos contratos,
e basicamente assessoria jurídica. São os processos mais comuns que a gente sabe que existe no ambiente escolar. Que muitas vezes, algumas escolas, inclusive, negligenciam, Sim. que são questões básicas para você poder se amparar e dar dignamente, né? Dar de forma justa, adequada, uma solução a quem está envolvido naquele conflito. Então, agora, quando você evolui para um comitê com esse termo, que eu achei fantástico, inclusive a escolha do termo, comitê do cuidado, por ser cuidadoso mesmo. Não ser ágil, rápido. Tá pegando fogo, não adianta dar uma resposta só para poder apaziguar os ânimos. Não. Vai ser feito com metodologia, com processo, para que não precise retornar. Cada etapa tem que estar muito segura para ir para a próxima etapa. Inclusive, é distribuído em níveis. Fantástico. Eu fiquei impressionado com a ideia e te juro que passei a ter uma outra ideia, uma outra visão do que é o relacionamento de conflitos, né? A gestão de conflitos dentro de uma situação de Você escola. vê, é uma iniciativa muito válida e existem inúmeras iniciativas que a escola pode tomar para amenizar esses danos, né? Agora, a questão do registro é fundamental. Fundamental. Você ter o registro das situações, das ocorrências que existem dentro da escola que podem levar a uma situação com até de acionamento do comitê, ele tem que existir até para te resguardar contratualmente e regimentalmente, não é? Afinal de contas, você precisa também olhar pela segurança de todos, olhar pela integridade de todos os alunos. Então você precisa entender que naquele meio, naquele convívio de sociedade, existem regras que precisam ser cumpridas, a família precisa entender essas regras, e aí quando ela contrata o serviço, isso tem que ficar muito claro para ela, e a partir dali há o entendimento das partes, da família e da escola, de que a nossa parte é essa, a sua parte é essa, e o seu filho tem essa responsabilidade. A partir daqui nós vamos trabalhar em conjunto, ok? Ok. E na maior tranquilidade. Isso tem que E, ser e feito. sabe quando que eles criaram o conceito do comitê do cuidado? Porque eles fizeram a suspensão de um aluno, e aí o pai desse aluno, ele era do campo jurídico, e estava muito bem preparado para fazer A a defesa, defesa, enfim, que alguns questionamentos. E aí tiveram que fazer o norma de ajustamento com o Ministério termo de Público. ajuste de conduta. Isso, termo É o TAC. TAC, isso. Tiveram que fazer um TAC, porque envolveu o Ministério Público, Uhum. tá? E aí eles entenderam que não dava mais para seguir dali em frente da forma como eles faziam antes. E que, como parte do TAC, eles criaram esse comitê para assuntos mais delicados. E aí passaram a realmente mudar o conceito disso, de registro, enfim, de tudo. Até as próprias ferramentas foram muito mais bem elaboradas, hoje estão bem mais sofisticadas e com muito mais resguardo. Agora, detalhe interessante, assim me disse a pessoa com quem eu conversei. Anderson, as escolas não fazem ideia do risco que elas correm, porque os pais, a maioria, não conhece os direitos que eles têm também. Não, não são conhecedores do poder que eles têm para algumas questões. Então, assim, tem muita gente com sorte no meio disso tudo. Porque o que ocorre? Se alguns pais fossem um pouquinho mais entendidos, ou tivessem um pouquinho mais de noção, até mesmo em relação até aos seus direitos e tudo mais, muita escola hoje sequer estaria funcionando, porque são coisas bizarras que acontecem. Então, eu trago esse alerta, eu não quero que feche escola nenhuma, pelo amor de Deus, né? Eu quero que as escolas realmente evoluam dentro do seu processo de realmente prestação de serviço, do cuidado das coisas que acontecem dentro dos seus espaços escolares, sejam eles do portão para dentro ou nas salas de aula, em tudo que cerca o ambiente escolar, que as escolas pensem. Hoje eu tenho escola que ainda comete alguns erros amadores dentro disso que a gente acabou de discutir. E aí, quando pega uma família que sabe do que tá, sabe o que tem em mãos para questionar, meu amigo, aquela escola pode fechar as portas sim. É E verdade. poderia evitar isso com atitudes simples, com cuidados simples. Um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de cautela na gestão das coisas, dos documentos, das informações, na hora de suspender um aluno, na hora de fazer uma medida disciplinar num determinado aluno,
ou até num professor, num funcionário, enfim, das mais diversas situações. Nós estamos falando de coisas que ainda beiram racismo, preconceito, atitudes que são até mesmo que são ilegais, né, Sim, no campo jurídico ali da sim. questão dos contratos, né? Então e é fundamental que a escola evolui, que ela se profissionalize para ela conseguir entregar uma segurança do seu serviço escolar, entende? E isso é fundamental, né? A transparência das decisões. De certa forma, isso é um reflexo de como é tratada a educação no Brasil ainda nos dias de hoje, né? Se nós temos aí no nosso país cursos de medicina funcionando com liminares, é porque alguma coisa errada não está certa. A gente tem E aí desculpa a redundância, né? é, Alguma alguma coisa coisa errada errada não não tá está certa. certa. Então, é fato que a gente ainda trabalha num campo muito amador, muito, assim, muito incipiente em termos de profissionalismo. E se a gente trazer isso para a educação básica, mais ainda, né? Mais ainda, porque muitas vezes é uma escola que não tem condições de ter um consultor jurídico ou de ter alguém que possa resguardar juridicamente um contrato da escola. É muito da Mas aí tem o relação. Cinep, né? Que é uma das ferramentas, enfim, uma- um dos acessos mais rápidos, seguros e baratos é ser associado ao Cinep, É, né? seria o primeiro caminho, né? O O primeiro primeiro caminho, caminho. minimamente, né? Até porque é igual um seguro de carro, né? É igual um seguro de vida. Ah, por que que eu vou ter um seguro de carro? Porque pode acontecer um acidente. Por que tu vai ter um seguro de vida? Porque pode acontecer um acidente. Só por isso. E acidentes acontecem e acidentes não se preveem. Os imprevistos podem acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, né? É isso aí. Rony, quero deixar aqui um recado para esse episódio, um episódio que traz aí a. Ele é alusivo ao dia 24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola. Que as famílias entrem para a escola, que a escola abra suas portas para as famílias, que essa relação seja cada vez mais saudável, que os pais que se escondem covardemente atrás de falas grosseiras e estúpidas no WhatsApp deixem de agir assim e venham trazer suas questões, suas insatisfações, suas dificuldades para a escola e para juntos acharem soluções para gerir melhor essa relação. Que a escola seja mais comunicativa com as famílias, seja mais. Como é bom a Né? gente receber pais para tomar um café, conversar sobre educação, amenidades. Normalmente o pai vai na escola ou por uma convocação, ou por algum evento, ou alguma situação extraordinária. Ele não vai à escola para ir lá bater um papo, tomar um café. Vai à escola, pai. Vai. Vai lá conhecer mais do seu coordenador, conhecer mais da estrutura, conhecer a pessoa que deixa a escola bonita, deixa a escola limpa, conhecer mais da pessoa que fica lá na portaria, conhecer mais da pessoa que cuida do seu filho em sala de aula. Então é importante você conhecer esses ambientes, conhecer esses espaços, conhecer essas pessoas para se sentir seguro também e para que você tenha ali um parceiro seu, E não tratar nenhuma parte nem outra como inimigo, né? justamente. A escola não é tua inimiga, pai. Viu, mãe? A escola do seu filho não é sua inimiga. Escola, né? A família não é sua inimiga. Na verdade, devemos agir como parceiros, porque afinal de contas, o produto que está sendo entregue, né? O serviço está sendo entregue para a criança vai, de certa forma, influenciar e muito a vida dela. É isso Então, aí. nós precisamos construir uma relação saudável. Porque quando os pais questionam a escola na frente dos seus filhos, e isso é um acordo que eu tenho com a minha esposa, por mais que a gente não concorde com algumas atitudes das escolas que nossos filhos já estudaram, ou dos professores que regem as aulas deles, por mais que às vezes a gente dá uma. Isso não tá legal, a gente faz só entre nós. A gente não faz na frente deles. É um acordo que nós temos em E quando casa. houver a necessidade, você vai à escola e Conversa e argumenta com argumenta. tranquilidade. Exatamente. Não, tranquilidade. E assim, ó, e sabe, tem escola que agradece quando diz, olha, poxa, obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer o fato desse ângulo, porque eu não tinha percebido É isso aí. isso, né? E fica bom para todo mundo. O resultado é saudável, todo mundo fica feliz. Agora, quando é regido por estupidez e grosseria de qualquer uma das partes, não vai ser saudável. E a criança vai ser mal educada. Da outra parte, escola, receba a família. Não tenha medo de receber um pai. Não tenha medo de receber uma mãe. Receba com amor, receba com braços abertos.
Se você está tranquilo com relação à prestação do seu serviço e ao que você faz nas suas responsabilidades, receba. Receba os pais. Tem muita escola que também não gosta de receber pai. Tá, Né? não, não. Tem, Só para finalizar isso, tem que ser uma via de mão dupla, né? tem. Todo mundo tem que ajudar. Muito bem, gente, esse foi mais um episódio do Escola em Voz, um episódio que faz aí uma espécie de reflexão acerca do Dia Nacional da Família na Escola, que todas as escolas do Brasil, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, dentro do segmento de escolas privadas de todos os tamanhos, educação infantil, até lá o ensino médio, técnico, ensino superior, que todo mundo pense nisso, né? A escola ainda e deve ser, não só ainda como se estivesse terminando, né? Mas deve ser ainda um espaço onde a gente se sinta seguro, onde a gente possa saber que as coisas lá são regidas de uma maneira adequada, onde a sociedade ainda tem chance de evoluir. Rony, obrigado por estar junto com você mais esse episódio. Quer deixar aí o recado final pro pessoal, comentar, enfim. A abertura e fechamento eu gosto que você faça, porque você faz de uma forma tão Obrigado. própria. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela compreensão. E para você que acompanhou este episódio, você pode ter acesso às nossas plataformas de streaming no Amazon, Apple e Spotify, assim como no YouTube, o nosso canal oficial do Escola em Voz, o seu podcast de educação. Confira lá os nossos episódios, faça a assinatura, assine, compartilhe, ative as notificações e sugira assuntos que nós possamos trazer para a mesa e discutir. Muito obrigado pela sua audiência, segue a gente lá e até o próximo. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares.